de volta com o programa O Divã de André Kepp. E olha o tema de hoje: como manter o equilíbrio. Como manter o equilíbrio. Nessa época atual, como é que a gente faz para manter o equilíbrio? Eu vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social e do Trabalho pela USP, mestre em Psicossomática e Psicologia Hospitalar pela PUC, psicanalista e psicólogo. Então, nessa época atual de pandemia, houve um aumento muito grande de alguns males. Então vamos falar do primeiro desses males, ansiedade. Então houve um aumento muito grande de ansiedade, as pessoas muito ansiosas. Então é muita tensão, nervosismo, agitação, preocupação, que é uma ansiedade chamada ansiedade antecipatória. Então, neste momento que estamos diante dessa pandemia, então aumentou muito a ansiedade. E aqui, para manter o equilíbrio, eu vou falar dos dois exageros desse comportamento e como a gente mantém um meio termo. E é muito interessante isso. E teve um famoso psicanalista norte-americano chamado Rollo May, que escreveu um livro chamado O Significado de Ansiedade, no qual ele mostrou que a ansiedade, no equilíbrio, tem uma função positiva. Ela é ruim na ausência, que aí é a apatia, a pessoa está apática, e no exagero, que aí a pessoa está muito estressada, a pessoa ela está também com exaustão, né, no exagero, até com sintomas físicos, né? Então vamos ver como manter o equilíbrio, vamos falar dos dois polos da ansiedade e como manter o equilíbrio. Falta total de ansiedade, porque a ansiedade é essa expectativa que nos faz agir, né? Então você é movido pela ansiedade, então você tem horário, tem que acordar cedo, ir trabalhar, tem compromissos, então toda essa pressão gera uma certa ansiedade. A ansiedade é como se fosse a contrapartida psíquica da mente com relação ao estresse. O estresse seria mais a reação física. É aproximadamente isso. Então, a ansiedade tem 100% de correlação com o estresse. Então, se falta ansiedade, se falta esse algo que te motiva, que te leva a agir, você entra num estado de apatia. Então você entra num estado em que você não faz nada, não reage, não tem motivação para nada, então entra numa certa apatia. No exagero de ansiedade, você pode entrar em quadros de estresse e até de exaustão. Porque no exagero do estresse e da ansiedade, a pessoa entra em exaustão, tem até sintomas físicos dessa exaustão gerada pela ansiedade / estresse, né? Que a ansiedade e estresse, como eu disse, tem 100% de correlação. Agora, aí você vai me perguntar, André, mas ansiedade tem função positiva? Tem. De revelar os problemas, de revelar o que você precisa fazer, de como você precisa agir. Então, a ansiedade é uma sensação interna que vai te dizendo, olha, você tem que fazer tal atividade, você precisa lidar com tal situação, você precisa conversar com essa pessoa. Então, a ansiedade é um grande motivador a partir dos problemas, para resolvê-los, então para lidar com as várias situações. Então a função positiva da ansiedade é de revelar os problemas e te indicar um caminho, olha, faça isso, faça aquilo. Então é a nossa ansiedade no equilíbrio, muito bem falado, no equilíbrio, não no exagero e nem na falta, que leva você a, no dia a dia, trabalhar, tocar sua vida,
fazer suas atividades, estudar. Então, é o que faz você ter várias atividades durante o dia. Então, a função positiva é revelar os problemas e se você lidar com a ansiedade no equilíbrio, você vai ter um resultado muito bom na atualidade. Nessa época de pandemia, também houve um aumento da depressão. O que é depressão? É uma pressão para baixo, você fica muito para baixo. Tem 3 características importantes a depressão. Primeiro, que é uma tristeza patológica. É uma tristeza que vai além de um limite razoável. Você fica triste demais. Então é chamado tristeza patológica. Depois gera uma desmotivação. Você fica muito desmotivado ou desmotivada para fazer as coisas, né? O que se falava muito no passado como preguiça. Então você fica desmotivado. Por quê? Porque numa forte depressão você não acredita que tenha condições, não acredita que tenha capacidade, então entra num estado de desmotivação. E outra característica, a terceira característica, negativismo. Então você fica muito negativo, só pensa no pior. Ah, não vai dar certo, comigo nunca dá certo, eu tento, mas para mim não dá, eu sou azarado. Então entra num forte negativismo. Então essas são as 3 características principais da depressão e uma alimenta a outra, ou podemos até dizer retroalimenta a outra. E você entra num ciclo muito forte de depressão e tem dificuldade de sair desse ciclo de depressão. E aí eu vou te dar uma dica muito boa, também falando do equilíbrio, né? Então, estamos falando agora, então, da depressão, que é o exagero da tristeza. Então, nesse exagero você está em forte depressão. É muito mais que uma tristeza. É uma tristeza patológica, tem desmotivação, tem negativismo, você está muito para baixo. No outro extremo, tem a fuga da tristeza. Então a pessoa está tão triste que ela quer fugir a todo custo da sua tristeza. E aí entra em estados que a gente chama de euforia e mania. O que é euforia? E a ciência hoje chama de mania. Mania e hipomania são termos mais científicos. Mas o que é esse estado de euforia? É um estado que eu estou fugindo da minha tristeza, aí eu entro numa espécie de alegria louca. E a euforia pode ter 2 características. Ou ela é artificial, então é uma alegria produzida às vezes por substâncias. Então a pessoa usa euforizantes, né, substâncias euforizantes, para ficar alegre de uma forma artificial ou exagerada, né? Então a pessoa fica muito eufórica, falante e tudo mais. Tudo isso é para fugir da tristeza. Então a pessoa pensa, não, eu vou para uma festa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, aí eu não fico na minha tristeza. Só que a tristeza tem uma função positiva. E essa função positiva você até vai entender pela própria linguagem corporal. Quando você fica triste, você olha para baixo. Quando você olha para baixo, significa, estou olhando para mim mesmo. Ou seja, eu vou fazer uma reflexão. Então, se nós aproveitarmos o momento da tristeza para fazer uma profunda reflexão sobre a nossa vida, ou uma reflexão do que está acontecendo, nós conseguimos vencer a depressão e ainda temos o aprendizado. Então, da mesma forma que a ansiedade pode ser um mestre que lhe ensina, olha, presta atenção nisso, você precisa fazer isso, lidar com esse problema, lidar com aquele problema, a tristeza também é um mestre, né, nosso, dizendo, você precisa refletir, reflita sobre o que está acontecendo na sua vida para você chegar a uma conclusão. E a partir dessa conclusão você consegue sair de uma forte depressão, de um forte mal-estar. Então, na verdade, a função positiva da tristeza é justamente essa reflexão.
E, basicamente, todas as emoções têm uma função positiva. Nesta época de pandemia, houve um aumento também de pânico. Vamos explicar a palavra pânico. A palavra pânico vem de pan também, que é o todo, né? É generalizado. Então é um medo intenso e generalizado. É um medo não sei do quê. É um medo de mal súbito. É o medo de que algo muito terrível aconteça com a minha vida de repente, não sei o porquê. Então é um medo generalizado. E o pânico, muitas vezes, ele se dá em episódio. Então, um episódio de pânico é um dia que você passou por um medo muito intenso, por uma situação qualquer que você viveu, mas você passou por um medo muito intenso. Então, existe o episódio de pânico, e quando a pessoa tem muitos episódios de pânico, ela pode entrar no que a gente chama de síndrome de pânico, que é o seguinte: ela tem esses episódios de uma forma recorrente, de uma forma contínua. Então, ela vai tendo medos intensos de uma forma contínua. E aí ela entra no quadro de síndrome do pânico. O pânico, evidentemente, todos esses problemas, eu vou falar do equilíbrio, mas é claro que uma psicoterapia vai ajudar bastante para trabalhar com o pânico. E se for síndrome do pânico, muitas vezes é importante um tratamento também psiquiátrico, consorciado com um tratamento psicoterapêutico. Então, o pânico, na verdade, vai fazer com que você tenha episódios de medos intensos e generalizados. É um medo não sei do que, é um medo de ter um mal súbito, é um medo de me sentir mal de repente, de que algo terrível aconteça, não sei o que. Então, isso é o pânico, é um medo generalizado. Já a fobia, que você também já deve ter ouvido falar, é aquele medo específico. Então, existem algumas fobias que têm até nomes há muito tempo, né? Nictofobia, que é o medo de escuro. Então, a pessoa tem muito medo de escuro e não sabe o que fazer com isso e realmente passa por uma situação de muito medo. Medo de determinados animais, por exemplo, aracnofobia, medo de aranhas. E vai daí para frente, tem uma lista grande de fobias. Então, são medos específicos. Então, os medos no exagero levam a quadros de pânico e fobia. São quadros que hoje podem ser tratados. Geralmente, numa psicoterapia, você vai trabalhar tanto com pânico quanto com a fobia. Então, são medos muito intensos. Agora, aí você pode dizer assim, poxa, mas esse é um exagero. E no outro polo, o que temos? Temos o destemor, aquelas pessoas destemidas. E essas pessoas têm um constante descuido com a vida delas. Então, são pessoas que ficam com muito destemor e passam por muitos perigos por serem destemidas, né? Então, são pessoas que não tomam os devidos cuidados. E aí você já tem uma dica da função positiva do medo. A função positiva do medo é o cuidado. Então, o medo te diz assim, olha, toma cuidado com isso, não vai lá em determinados horários, evita tais situações, evita tais circunstâncias, lida com essas situações dessa forma, com essas pessoas de outra. Então, o medo vai te dando um cuidado e um jeito bom de lidar com as várias situações e com as várias pessoas, né? Vamos lembrar que existe também uma fobia social, que é uma fobia de aglomerações e de pessoas. Tem também a agorafobia, que é a fobia de espaços abertos, de lugares, né, de determinados lugares, né? Aliás, os quadros de síndrome do pânico são com agorafobia ou sem agorafobia, que é o seguinte: com agorafobia já tem
já tem medo de alguns lugares e não consegue ir para determinados lugares. Sem agorafobia, isso ainda não se caracterizou. Então, na verdade, tanto o pânico quanto a fobia podem ser tratados em psicoterapia de uma forma muito interessante para que a pessoa supere. A psicoterapia ajuda a pessoa a trabalhar. Agora, a função positiva do medo é o cuidado. Então, se você ficar no equilíbrio e tentar sempre ouvir os recados do seu medo, né, dos seus medos, você vai tomando cuidados, né, com circunstâncias, com lugares, com pessoas, e vai agindo com mais cautela na vida. Então, medo é para trazer cuidado, é para trazer cautela. Também, nessa época de pandemia, houve um aumento de agressividade. Então, pessoas confinadas nas casas, muitas vezes, pessoas que saem na rua e que têm um aumento muito grande de agressividade, que é uma reação emocional baseada numa emoção que é a raiva. Então, a pessoa fica com muita raiva, e aí tem todo um processo neurofisiológico, né? Então a raiva mobiliza os órgãos superiores, né? Então você fica vermelho, enquanto o medo te deixa pálido, porque mobiliza órgãos inferiores, medo te dá energia para correr. Nós somos semelhantes aos animais nessa parte das emoções, né? Então você fica pálido aqui com muita energia nas pernas, às vezes até treme as pernas de tanta energia nas pernas. Então o medo te dá energia para correr. E a raiva te dá uma energia para lutar. Agora, é claro que é sempre a pior reação, uma reação de agressividade. Então, o exagero é a agressividade. E o outro extremo, se você não tiver reação nenhuma diante das situações, você fica na inação, na apatia, você fica totalmente sem reação diante das várias circunstâncias da vida. Então, o meio termo é uma palavra que é muito usada nos Estados Unidos, né? Dentro das pesquisas norte-americanas, mas que aqui também a gente usa de vez em quando, mas às vezes é traduzida de forma errada, que é assertividade. Às vezes é traduzida como agressividade e não é. Assertividade é uma certa firmeza. É você enfrentar os problemas com uma certa firmeza, sem agressividade, mas também sem apatia. Então você lida com as situações com firmeza. Isso é assertividade. E isso vai fazer com que você consiga lidar com as várias situações da vida com equilíbrio. Então, só retomando, o equilíbrio da ansiedade é quando você ouve a ansiedade e procura resolver os problemas. A ansiedade te aponta para os problemas. O equilíbrio da tristeza é quando você ouve a sua tristeza e usa para uma reflexão. Então você reflete sobre a sua vida, sobre questões importantes da sua vida. O equilíbrio do medo é quando você ouve o seu medo para tomar determinados cuidados na vida. E o equilíbrio da agressividade é justamente a assertividade, quer dizer, você não vai agir nem agredindo fisicamente, nem agredindo verbalmente, mas você vai ter uma assertividade. Então você vai ter uma firmeza de lidar com a situação e com todos os problemas que você enfrenta na vida. E isso vai te dar muito equilíbrio nas várias situações. Eu vou te dar duas dicas, hoje apenas duas, e no final nós vamos dar um recado final que eu tenho a impressão que você vai gostar bastante. Vamos pensar no seguinte, eu quero falar de um livro meu, que é A Origem da Terra, e eu vi várias
questões equivocadas, né, na descrição histórica do passado da Terra. Então, desde que eu frequentava as aulas de história, nos meus estudos de história, eu vi que havia algumas falhas na descrição do passado da Terra. E isso foi uma pesquisa de uma vida. Eu passei praticamente a minha vida pesquisando. Eu lancei há muito tempo atrás um livro chamado A Origem da Terra, só que eu reescrevi esse livro praticamente inteiro. E há pouco tempo eu lancei pela Madras Editora o livro A Origem da Terra, a história que nunca foi contada. Por que tem esse título, A História que Nunca Foi Contada? Porque eu vou contar a história que tem registros muito esparsos aqui e ali. Eu fui atrás de autores antigos, de descobertas científicas, mas não há uma explicação detalhada de tudo o que aconteceu no passado da Terra. E fiz descobertas surpreendentes. Então, se você adquirir o livro A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, da editora Madras, você vai conhecer um passado diferente da Terra do que te contam em aulas de história. E eu estou no livro demonstrando, procurando provar que esse passado existiu e de uma forma bem diferente do que contaram para a gente. E tem também um outro livro chamado Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste, que eu falo da transdisciplinaridade. A Origem da Terra você consegue em qualquer livraria aqui pelo Brasil. E o Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste, você consegue pela Amazon.com, que é um livro internacional. Eu fiz por uma editora sediada na Alemanha, com filiais em Portugal e Nova York, que é Novas Edições Acadêmicas. E essa editora colocou esse livro, e o livro trabalha com transdisciplinaridade. Transdisciplinaridade é a possibilidade de você estudar várias disciplinas. Então, também é bastante interessante nesse sentido. Deixa eu dar um recado final. Como manter o equilíbrio na época atual? Época em que todo mundo foi para a quarentena, todo mundo fica em casa, e foi uma quarentena diferente, porque antes as quarentenas eram apenas para os infectados. Então, nessa situação que você às vezes tenta entender o que está acontecendo, por que essa quarentena para todo mundo, por que essa situação no mundo inteiro, fica com um receio também do vírus e tudo mais. Então, nós estamos numa época muito difícil, que nós precisamos realmente manter o equilíbrio como não precisávamos tantos em outra época. É claro que sempre manter o equilíbrio é bom, mas nessa época especialmente, você precisa manter muito o seu equilíbrio, trabalhar com seus medos, com a sua ansiedade, com ímpetos de agressividade, com tudo aquilo que surge diante desses problemas muito intensos que a gente vive na atualidade. E o que eu diria para você é o seguinte: como manter o equilíbrio? Então, buscar uma calma interior, uma sabedoria interior. Afinal de contas, o próprio Sócrates dizia que toda a verdade está no nosso interior e que nesse processo de autoconhecimento descobriremos toda a verdade. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.